Centenário, uma cidade pacata, tranquila, que voltou ao noticiário nos últimos dias, você lembra, né? Porque um homem foi preso e confundiram com o Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel, dos pais dele. No final não era. E ontem, enche a tela com a imagem, 12 pessoas feridas. Estava acontecendo uma passeata política, e isso é muito comum. Aqui em Londrina não, aqui o pessoal faz carreata. Mas nas cidades menores, esse tipo de passeata às vésperas da eleição são muito comuns. E aí, gente, de repente, um carro sem freio passa por cima de 12 pessoas que estavam nessa passeata política. Uma tragédia enorme. A própria Centenário não estava preparada para atender tanta gente ao mesmo tempo. O repórter Guilherme Batista está comigo ao vivo aqui. E Guilherme, eu acho que é importante a gente de cara, pelo menos trazendo informações do que a polícia apurou, deixar claro que nada indica que uma pessoa jogou o carro com tudo, à torto de direito, de propósito, em cima das pessoas que estavam nessa passeata para atropelar 12 pessoas. A polícia trabalha com a possibilidade de um acidente, de uma falha mecânica, é isso? Boa tarde, Gui. Boa tarde, Juliano Marcos. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, Juliano. De acordo com a polícia, pelo menos de acordo com o que foi apurado até o momento, tudo não passou de uma fatalidade, de um acidente causado por esse motorista por conta dessa falha mecânica que foi registrada nos freios desse carro. Um Fiat Uno bastante antigo, e esse acidente, essa série de atropelamentos, Juliano, ela aconteceu na rua de trás aqui. A gente fala da principal praça da cidade de Centenário do Sul, e naquela rua ali, Rua Reverendo Eduardo Pereira, foi por onde esses participantes da passeata passaram e eles começaram a descer. Eles passaram então a avenida principal aqui da cidade de Centenário do Sul e começaram a descer lá para alguns bairros da área central. E aí, nessa descida, Juliano, a gente foi até lá, viu realmente que é uma descida bastante íngreme. Do nada, essas pessoas foram surpreendidas pela presença desse veículo desgovernado. A gente descobriu, inclusive, que o próprio motorista, ele conta que o volante travou, tentou frear, tentou puxar o freio de mão, mas nada deu resultado. Ele então colocou a cabeça para fora da janela e começou a gritar para as pessoas, para que elas saíssem da frente, porque ele não estava conseguindo controlar o carro. Alguns vizinhos, acompanhando o desespero do motorista, também saíram ali do quintal para a rua e começaram a tentar advertir as pessoas, pedir para que elas saíssem da avenida. O problema é que a passeata estava sendo realizada com um carro de som, justamente esses carros utilizados aí nas campanhas eleitorais, e as pessoas que estavam mais distantes do início aí desse carro desgovernado, elas não conseguiram ouvir. Então o carro começou a descer em alta velocidade, porque é realmente aí uma descida bastante íngreme, e ele acabou atingindo então 12 pessoas. Juliano, 5 delas em estado mais grave foram inclusive transferidas para hospitais de Londrina. 3 continuam internadas, uma delas em um estado mais grave, mas felizmente todas já estão fora de risco. As outras 8 pessoas, na verdade as outras 7 pessoas, elas já receberam alta e já se recuperam aí dos ferimentos em casa. A gente tem, inclusive, acredito que a gente está acompanhando nesse momento, vídeos de celular feitos logo após aí a série de atropelamentos, e é um cenário de intenso desespero. Muitas pessoas chorando, muitas pessoas gritando, e os feridos caídos, espalhados pela avenida, com vários ferimentos aí pelo corpo. O pessoal da passeata, inclusive, utilizou as bandeiras e os panfletos da campanha eleitoral para proteger aí os feridos do sol quente até a chegada das ambulâncias. Várias viaturas foram acionadas, foi realizada aí uma verdadeira força-tarefa. Diversos veículos de cidades de toda a região vieram para prestar apoio a essa ocorrência que, como eu disse, terminou com 12 pessoas feridas. Até o helicóptero
helicóptero do SAMU foi utilizado para fazer o transporte da vítima mais grave lá para o Hospital Universitário de Londrina. Como eu disse, eu estive então agora há pouco na rua onde tudo aconteceu, Juliano, e eu conversei com testemunhas oculares dessa verdadeira tragédia. Vizinhos que estavam acompanhando a passeata, realizada até então de forma pacífica, todo mundo usando máscaras, percorrendo ali a avenida, fazendo campanha aí para esse candidato a prefeito, quando do nada esse carro desgovernado aparece no meio do caminho e sai atropelando muita gente. Vamos conferir então algumas declarações dos vizinhos que presenciaram e até ajudaram a socorrer algumas das vítimas. O susto deve ter sido muito grande. Foi muito duro. Ixi, eu gritei lá de cima ainda para ver se o pessoal saía, sabe, do meio do caminho, mas como que o som da carreata tava muito... não estava muito alto, mas estava mais ou menos, né? O pessoal não escuta porque já estava nessa base mais ou menos aqui, ó. E eu tava lá em cima, eu gritava, sai da frente, sabe? E o motorista também gritou para ver se a turma saía, mas não teve jeito. Por onde o senhor olhava, tinha uma pessoa caída? Tinha uma pessoa caída e eu entrei no desespero porque, né, tinha uma pessoa também das pessoas da gente lá no meio, né? O coitado do motorista, ele não tem culpa de nada, o carro perdeu o freio mesmo. Foi uma fatalidade. Fatalidade. Ele estava descendo, perdeu o freio. Para onde que ele ia parar? Na descida, que é descida aqui. Não teve muito o que fazer. Não teve, saiu correndo as pessoas, todo mundo começou a gritar, ficou preocupado. Foi uma coisa muito louca. Foi um cenário de desespero mesmo. Foi. Bom, eu estava conversando com o Cimei agora pela manhã, e o Cimei é de Centenário, tá? Inclusive ele estava me mostrando que um amigo dele aqui... Chama o Cimei para mim, por favor, aqui, Fabi. Chama o Cimei para mim aqui, por favor. Ele estava me mostrando agora cedo que um amigo dele, e ele estava conversando com outro amigo, porque esse amigo não estava conseguindo sequer falar ao telefone, ele estava me falando de como é que esse amigo estava. Deixa eu pedir aqui mostra aqui para mim, por favor, Ronaldinho. Esse aqui é um amigo dele que estava lá ontem, inclusive nessa passeata. Ô Cimei, você não conseguiu falar com ele por conta, obviamente, Fernandes, pode dar um pulinho aqui do meu lado? Mas pelo que você ouviu de um outro amigo seu, ele se feriu bastante. Essa foto mostra isso, né? Ele tem ferimentos na cabeça e tem ferimentos ali no pé. No pé, e foi bem sério. Tem uma parte de um vídeo aí que ele tá até caído, o pessoal cobrindo ele. E foi bem sério. O baiano, esse aí, machucou bem. Você chegou a conversar com outro amigo seu que estava lá, né? Sim. E para Centenário, eu estava dizendo aqui que a gente não costuma fazer isso aqui em Londrina, porque é uma cidade um pouco maior. Mas em Centenário, antes das eleições, essas caminhadas são muito comuns, né? É normal, isso aí é normal lá. Eles colocam um carro de som na frente, né? E vão, o pessoal atrás com as bandeiras, fazendo tudo, né? Lembrando que eu estou perguntando para o Cimei, tá, gente? Porque ele é nascido em Centenário, o pai, a mãe, a família dele toda é de Centenário. Teu filho mora lá, inclusive, mora né? lá. Ele, inclusive, está em Centenário, semana sim, semana não. Então, assim, isso é muito comum, né? É normal, isso é normal lá. Sempre essas carreatas, essas passeatas, assim, na época de eleição é comum. E foi bastante gente, se machucou, tem uma mulher que está em estado mais grave, bem sério. E Centenário tem capacidade para atender tudo isso rapidamente? Não. Já prepara o Guilherme para mim aí, porque eu vou voltar com ele, porque ele conversou com o prefeito, inclusive, que falou do atendimento a essas vítimas. Não tem espaço lá para atender 12 feridos de uma vez, né? Não tem estrutura, né? A cidade é bem pequenininha e é só um hospital que geralmente fica um único médico no hospital. Um único e mais um outro enfermeiro. Ainda mais no final de semana, né? Sim, não tem estrutura lá. E tava muito movimentado, né? E eles acabaram pegando ajuda de enfermeiro de fora, veio o pessoal de Miraselva, que é perto ali, de Lupeonópolis, enfermeiro para ajudar, mas médico mesmo não tem, é bem pequenininho. A cidade não tem estrutura. Não, obrigado pelos detalhes. Sério. Vamos torcer para todo mundo se recuperar, para o seu amigo, inclusive, se recuperar. Obrigado, todo mundo se recupere. Deixa eu voltar com o Guilherme, então. Ô Gui, você conversou com o prefeito justamente com relação a esse atendimento, né? A preocupação na hora, pelo fato da cidade não ter estrutura para atender tanta gente. E o que é que ele te disse? Como é que foi esse momento pós-atropelamento, pós-acidente? Pois é, Juliano, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde precisou entrar em contato com diversos municípios da região. Como eu disse, viaturas, ambulâncias de cidades de toda a região norte do estado vieram aqui para Centenário do Sul para prestar o socorro. Os 7 feridos de forma leve foram encaminhados para o Hospital Municipal. De lá, alguns foram para hospitais de Rolândia, outros para hospitais de Alvorada do Sul, Florestópolis.
todas as unidades de saúde ficaram de prontidão para prestar o socorro, o atendimento necessário a essas pessoas atropeladas. As 5 vítimas mais graves foram encaminhadas para hospitais de Londrina. No momento, a gente tem 3 dessas 5 ainda internadas aí, fazendo tratamento, passando por cirurgias. Os ferimentos mais comuns dessa série de atropelamentos, Juliano, foram as fraturas. Pessoas que sofreram fraturas nos braços, fraturas nas pernas. A gente teve uma mulher também que sofreu suspeita de traumatismo craniano, uma outra que sofreu aí politraumatismo. Então a gente tem 3 vítimas nesse momento internadas em Hospital Universitário, Santa Casa e Hospital Evangélico de Londrina em tratamento contra todos esses ferimentos causados pelo acidente. A boa notícia, Juliano, é que todas elas já estão fora de risco. É claro que são ferimentos considerados graves, mas todas elas já estão conscientes, recebendo aí o atendimento, o tratamento devido e, ao que tudo indica, devem se recuperar dessa. Conversei também, Juliano, com outros 2 homens, um deles, inclusive, o amigo do Cimei, pelo que eu estava vendo aqui, o homem que estava com a perna enfaixada, vários ferimentos na região da face. Ele me contou que ele ouviu o carro vindo por trás e, quando percebeu, já acordou no hospital. Ou seja, ele é atingido, acredito que bate a cabeça ali contra o meio-fio e acaba perdendo a consciência. Um outro me disse que tentou pular, tentou fugir ali de ser atingido, mas acabou sendo atingido aqui na parte lateral do corpo e também ficando ferido. No caso desses 2, felizmente foram ferimentos aí de leve a moderados. Eles chegaram a passar o último dia aí em atendimento em hospitais aqui da região, mas nesse momento eles já receberam alta, já estão em casa aí se recuperando desses ferimentos. Eu até queria gravar entrevistas com os 2, mas eles não tiveram autorização justamente da campanha aí eleitoral do candidato. Eles falaram que só falariam mediante autorização, mas essa autorização ela não saiu. Vamos ouvir então, Juliano, o que o prefeito diz, prefeito Luiz Nicásio, ele que não é candidato à reeleição. A passeata foi realizada por um outro candidato aí a prefeito. Ele fala um pouco mais então sobre o atendimento dessas vítimas e faz realmente um balanço aí de toda essa tragédia que foi registrada aqui em Centenário do Sul. Ficaram muitas pessoas abaladas, né? E a sensação era de uma verdadeira tragédia mesmo. E ali naquele momento, e desde aquele momento, nós estamos acompanhando, dando total auxílio, fazendo a nossa função de gestores, né, para que possa acompanhar essas famílias. Foi uma tragédia, né? Infelizmente, a gente não queremos julgar, não precipitar, nós queremos e entendemos que tudo leva a crer também que foi uma fatalidade, um acidente automobilístico, né, sem uma intenção de dolo. E o que nós podemos fazer é atender as pessoas atingidas. Bom, eu vou voltar a esse assunto. A gente está tentando manter contato com o delegado lá de Centenário para a gente entender como é que as coisas aconteceram exatamente. Deixa eu só falar com o Gui novamente aqui para deixar claro o seguinte: motorista foi pego na hora ali, ele chegou a ficar do ladinho sentado ali perto do carro, foi levado para a delegacia, mas a polícia entendeu, Guilherme, que obviamente não foi proposital, que o carro realmente teve uma falha mecânica, ele foi liberado e a informação que eu recebi, inclusive, é que ele está na casa de familiares em Maringá, porque estaria com medo de ameaças aí por conta do que aconteceu ontem. É isso que você tem de informação até o momento, correto? É exatamente isso, Juliano. Eu tenho uma informação também de que ele pode responder ou por tentativa de homicídio com dolo eventual ou por lesão corporal culposa, quando não há intenção aí do cometimento de crime. A gente conversou inclusive com o advogado desse motorista que confirmou realmente que ele deixou aí a prisão no dia de ontem e que por conta dessas ameaças, ele que estaria bastante abalado, ele resolveu sair da cidade, passar aí uma temporada na casa de familiares lá em Maringá para esperar a poeira baixar, esperar o caso ser apurado, devidamente investigado pela Polícia Civil aqui de Centenário do Sul. E o que o advogado me garante é justamente isso, Juliano.
Juliano, esse motorista não teve nenhuma intenção de causar esse acidente. Ele estava descendo ali pela rua onde a passeata estava sendo realizada. Ele, inclusive, iria virar à direita, já que ele mora bem próximo ali da região onde tudo aconteceu, mas houve esse problema mecânico, ele perdeu o freio, tentou aí de todas as formas avisar, gritar para que as pessoas saíssem da frente, mas infelizmente 12 delas não conseguiram sair a tempo e acabaram sendo atropeladas. Mas a informação repassada pelo motorista e que está sendo aí tratada como a verdadeira pela polícia, pelo menos por enquanto, é justamente essa. Tudo não passou de uma fatalidade, de um acidente, e o motorista, inclusive, está bastante abalado com isso tudo. Pois não, Juliano? Eu estou, inclusive, agora com o Dr. Marcos Rubira, que é o delegado que estava de plantão ontem, aí respondendo por Centenário durante toda essa história. Vou conversar com ele ao vivo. Doutor Marcos, obrigado por conversar com a gente, obrigado por nos atender nessa segunda-feira, depois de tanto trabalho. Conversando ali com o motorista do carro, o senhor obviamente entendeu que aquele medo que a gente tinha inicialmente de que fosse uma manobra política, ou seja, alguém foi lá e avançou com o carro contra esses manifestantes todos, nada disso fazia sentido, ou seja, foi realmente um acidente mecânico, a perda de freio do veículo, até por conta disso, o senhor optou por colocar o motorista em liberdade logo depois do depoimento? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o nosso entendimento não foi no sentido de colocar o motorista em liberdade. O motorista ele foi preso em flagrante, tá ok, por homicídio tentado, porque o veículo que ele conduzia, ele estava com as condições de manutenção dele em péssimo estado. Então ele assumiu esse risco, né, doutor? Exatamente, esse foi o nosso entendimento. Ele assumiu o risco de produzir o resultado atropelamento quando ele conduziu o veículo com sistema de freios débil, né, o sistema de freios praticamente inoperante, não só o sistema de freios de pedal, mas como também o sistema de freios o freio de mão, né, que não funcionou. Os pneus do veículo estavam imprestáveis, então realmente o veículo estava sem condições de trafegabilidade. Além do que, ele optou por utilizar a via em que ocorria a passeata. Então, ele assumiu o risco de produzir o resultado, né, o atropelamento, no caso, que aconteceu, e ele foi preso por homicídio tentado, em que pese a gente excluir já de início motivação política, e a gente excluir também a embriaguez dele. Foi submetido ao teste de bafômetro e resultou negativo. Mas ele, por esses dois motivos, ou seja, por conduzir veículos sem condições de trafegabilidade, e segundo motivo, por escolher a via em que ocorria a passeata para trafegar com o seu veículo, fez com que nós entendêssemos que ele assumiu o risco. Então ele foi preso em flagrante por homicídio tentado, não foi arbitrada a fiança, mas esse não foi o entendimento do Poder Judiciário, que arbitrou a fiança de um salário mínimo e colocou o condutor aí em liberdade praticamente imediatamente. Obrigado pela informação, doutor. Importante colocar isso, então. Então, o senhor o manteve preso em flagrante, levando em conta, atenção para o que o delegado disse, tá? Ainda que ele não tivesse a intenção de sair atropelando ninguém, quando você pega um carro sem a mínima condição de dirigi-lo, e o doutor falou de várias questões mecânicas, da questão do freio, dos pneus carecas, quando você pega um carro e assume o risco, você está transformando o carro numa arma, né, doutor? Exatamente, exatamente. Porque, assim, o sistema de freio do carro, ele é uma coisa essencial para a dirigibilidade dele, né? Então, o que nos levou à conspiração? Não foi uma falha momentânea do sistema de freio. Os pneus estavam carecas, o freio de mão também não funcionou. Então, quer dizer, o condutor optou por utilizar a via em que estava correndo a passeata. Então, foram vários motivos que levaram ao nosso entendimento de que, de fato, ele assumiu o risco de produzir o resultado morte. Agora, você imagina, se nós não tomamos uma atitude mais drástica num caso como esse, vamos imaginar que isso possa servir se ele é colocado em liberdade imediatamente, isso serve de exemplo para outras pessoas praticarem esse tipo de crime. Então, tem um efeito exemplar, né? Então, nós temos que trabalhar com o resultado do que ocorreu, ou seja, foi um atropelamento, foi uma conduta em que pese ele não ter essa vontade, mas ele, pela omissão dele, resultou em um caso muito grave, né?
Doutor, muito obrigado pela participação. O delegado Marcos Rubira, que é o responsável por registrar essa história de quem estava de plantão ontem em Centenário do Sul. Muito obrigado por conversar com a gente, doutor.